Hoje falando de um assunto com o Leandro Santiago que a gente jamais imaginava que estaríamos aqui falando sobre isso, né, Leandro? Pois é, ainda causa muita dor para todos os lados a morte dos jogadores da Chapecoense nesse fatídico, trágico acidente ocorrido na Colômbia, e os ecos estão por todo o Brasil, por todo mundo. Quem acompanhou os telejornais viu a comoção que foi não só no mundo do futebol, mas em outras áreas também, mas no futebol principalmente. Houve minutos de silêncio em jogos na Inglaterra, o estádio Wembley ficou de verde, até na NBA houve repercussão inclusive, e aqui no Tocantins não poderia ser diferente, porque como a gente sabe, tem gente de todos os cantos do Brasil no Tocantins, e como não poderia ser diferente, tem catarinenses também da região oeste de Santa Catarina, região da Chapecoense, e esses torcedores, é lógico, estão de coração partido. João Paulo é torcedor fervoroso da Chape e não esquece o jogo que assistiu aqui no estádio General Sampaio no ano passado. A Chape jogou contra o Interporto na Copa do Brasil. O jogo terminou em 5-2 para a Chapecoense. 3 desses gols foram de Bruno Rangel, uma das vítimas do acidente. Aquele 5-2 nós estávamos sentados do lado oposto daqui, da arquibancada. Nós ficamos todos juntos, unidos, e a gente viu aquele 5-2. Foi muito bacana, Johan fazendo gol bonito, Bruno Rangel fazendo gol. A Chapecoense, que brilhou aqui no General Sampaio, teve um rápido crescimento. Em 5 anos foi da Série D para A. Desde 2014 está na elite do futebol profissional. E pela primeira vez iria disputar a final do Sul-Americano, um sonho do time e da torcida. O sonho foi interrompido pela queda do avião que levava os jogadores e jornalistas para a Colômbia. Uma tragédia onde morreram 71 pessoas. Só nos resta a saudade, a lembrança daquele dia, daquela noite, o jantar com os jornalistas, que a gente jantou com eles, os amigos, e hoje saber que está naquilo. Tudo aquilo aconteceu. Victor, meia do Interporto, estava no time no jogo contra a Chape. Uma partida inesquecível para ele. Tive a oportunidade de estar atuando contra aquela equipe. Para mim isso é uma honra muito grande, ter atuado contra aqueles jogadores. E agora é um sentimento de tristeza por não ter eles mais aqui, né? Rodolfo, que hoje é atacante do Imagine, defendeu a Chape em 2012 e mal acredita no que aconteceu. O mundo caiu, né? Ninguém acreditava e até agora a ficha não caiu. E agora é só aguardar notícias aí e torcer aí pelos familiares aí, meu sentimento a todos. E agora que a Chapecoense estava nessa alta total aí, infelizmente abalou o Brasil e o mundo, né? Olê, 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 olá, Chape, Chape, olê, 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 olá, Chape, Chape, força Chape. Duro, 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 a gente viu. Tem, como a gente mostrou aí, o João Paulo, torcedor da Chapecoense, ele faz parte de uma família todinha de Chapecó, de torcedores da Chapecoense, torcedores daqueles que nos tempos de Chapecó acompanhavam o time, nos tempos de Série D, Série C, quando a Chapecoense era um time ameaçado inclusive de falência, ameaçava fechar as portas, mas se reergueu, a cidade abraçou o time, como a gente vai ver hoje no noticiário, toda a cidade esperando a chegada dos corpos dos jogadores. Então, comprou-se a causa. Todo mundo abraçou, as empresas abraçaram e juntou-se isso ao planejamento, à organização e chegou-se a uma final de Copa Sul-Americana em uma cidade menor do que Palmas. Esse que era o bacana da Chape, ou seja, era a esperança do futebol periférico. A gente que cobre o futebol da periferia do Brasil, como é o nosso caso, a gente se sentia meio que no lugar da Chapecoense. Podia ser a gente, podia ser o nosso futebol, mas desde que tenha organização, desde que tenha planejamento, desde que sonhe. Eu acho que talvez é isso que falte todos sonharem juntos, no futebol. Sonhar um pouco mais. É legal ganhar um título estadual, é legal, mas por que não dá um passo além? Não pode ser legal? A Chapecoense sentiu esse gostinho e aproveitou isso, a torcida aproveitou, embalou esse sonho e toda uma cidade se mobilizou. E a gente espera que o torcedor não deixe o time morrer junto
com esses jogadores, que agora vai ser duro. Agora, daqui para frente, a Chapecoense vai ter que trabalhar bastante. E aí, Leandro, várias medidas estão sendo cogitadas até para dar apoio ao clube, né? À associação, para que não pare, né? Pois é, por exemplo... Medidas que podem ajudar. Os clubes brasileiros já propuseram congelamento do rebaixamento da Chapecoense, ou seja, se a Chapecoense nos próximos 3 anos estiver na zona de rebaixamento, ela não será rebaixada. Vários clubes já se dispuseram a emprestar jogadores de forma gratuita. Em Portugal, o Benfica se dispôs também a ajudar de alguma forma. Então, todo mundo está se mobilizando exatamente pela Chapecoense, porque no caso de uma equipe como ela, é mais que sente mais, porque um Flamengo, um Corinthians, um São Paulo se reergueria rapidamente, porque tem história, tradição, tudo mais. A Chapecoense é um fenômeno mais recente, então precisa, tudo que puder, tudo que vier pode ser útil para a Chapecoense, sem dúvida nenhuma, porque é importante a gente ter no futebol brasileiro o interior também representado, e outras cidades e outras regiões. Atualmente a Série A do brasileiro está muito centrada no sudeste do Brasil, com alguns resquícios de sul e um pouquinho mais de nordeste. A gente precisa continuar espalhando um pouquinho mais, e a Chapecoense faz parte desse processo. Despolarizar mais um pouco.